Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Botardi, sou da cidade de Governador Valadares, Minas Gerais, sou graduado em administração. Eu estarei ministrando o curso de assistente de compras. Então, antes de iniciarmos o conteúdo, eu peço que se inscreva no canal, curta o vídeo e ative o sininho para receber todas as notificações. Turma, nós iremos abordar o capítulo 2, funções e responsabilidades do assistente de compras. Então, nós vamos apontar, características que nós falamos no capítulo 1, nós vamos aprofundar aqui no capítulo 2. Esse capítulo, ele é composto por dois tópicos também. O primeiro, nós iremos abordar sobre as principais atividades do assistente de compras e, posteriormente, no tópico 2.2, sobre a colaboração com fornecedores e outros departamentos. Então, pessoal, o assistente de compras, ele desempenha uma variedade de atividades essenciais que garantem o funcionamento eficiente da área de compras e a fluidez da cadeia de suprimento. Conceitos estes vistos na aula do capítulo 1. Então, cada uma dessas atividades requer habilidades específicas e um certo entendimento profundo dos processos de aquisição, negociação e gestão de fornecedores. Então, agora, nós iremos apresentar algumas das principais funções que esse profissional ele desempenha no dia a dia. Então, nós iremos fazer leitura, dessas funções, e vamos entender cada função abordada aqui, tá? Nós vamos esclarecer. Se ficar alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Então, pessoal, uma das primeiras atividades aí que é considerada primordial do assistente de compras, nós vimos no capítulo também, é a questão da pesquisa e seleção de fornecedores. Então, pessoal, esse processo, ele envolve o quê? A identificação dos fornecedores, que são considerados potenciais no mercado, no nicho adequado, ao qual vocês vão atuar. Outro ponto é a questão da avaliação das capacidades desses fornecedores e estabelecer critérios que vão garantir a qualidade dos produtos e serviços oferecidos. Nós vimos isso no capítulo 1 também. Então, vocês vão criar cláusulas nessa negociação, tá? Com os fornecedores. Então, para isso, o assistente ele deve realizar um levantamento detalhado de informações sobre cada fornecedor. Dessa forma, isso vai incluir o quê? Uma análise da sua confiança, a qualidade de seus produtos, as condições de entrega e os preços praticados. Então, a gente faz uma tomada e a gente vai elencar algumas condições, beleza? Essas que estão no último tópico aí desse slide, ok? Então, pessoal, de certa forma, essa pesquisa ela não se limita apenas na obtenção de cotações, tá? Ou seja, eu só vou pegar informações. Na verdade, não. É essencial, é importante que o assistente ele entenda a posição do mercado, do fornecedor e a sua capacidade de atender as demandas específicas da empresa. Foi o que eu mencionei para vocês na aula anterior. Então, não adianta nada eu conseguir um preço ok, mas com entrega muito além do que vai da minha necessidade. Tá? Então, a minha necessidade é para 3, no máximo 4 dias úteis. Tá? E aí o cliente me entrega só daqui a 15 dias. O meu cliente precisa disso o mais rápido possível. Tá? Então, eu tenho que analisar isso tudo. Eu tenho que ter essa habilidade analítica. Então, a seleção criteriosa de fornecedores é fundamental. Por quê? Porque essa seleção ela vai permitir o quê? Que a escolha específica ela possa resultar o quê? Em problemas de qualidade, atrasos na entrega e até mesmo impactos financeiros negativos para a organização. Então, eu tenho que selecionar de forma criteriosa. Então, eu não posso permitir que eu adquira um produto com problema de qualidade, que esse cara vai me fornecer um produto daqui a 15 dias. Então, eu preciso de selecionar de acordo com as minhas cláusulas, ou seja, o fornecedor atendeu às cláusulas que eu solicitei na negociação? Sim, beleza. Se não, ok? A gente tem que descartar. Outro ponto, pessoal, outra função aí do assistente é a questão da elaboração e do envio de desvantagens de cotação. O que seria isso? Então, após a identificação dos fornecedores, o assistente ele deve preparar e enviar pedidos formais de cotação que especifiquem os produtos ou serviços necessários
conforme detalhes e os prazos de entrega desejados. Então, isso, pessoal, são as cláusulas, tá? Então, a gente fez a cotação, então a gente vai preparar um envio formal de cotação. Então, ó, o meu produto que eu estou procurando é ABCD, ok? E o prazo de entrega é para tal dia, beleza? E quais são os seus prazos de pagamento? Beleza. Faço esse pedido, né? Essa cotação, envio para o fornecedor. Ele vai me responder, beleza? Então, pessoal, essa atividade ela requer uma comunicação clara e precisa. Por quê? Para que os fornecedores eles compreendam exatamente o que está sendo solicitado. Mais uma vez, pessoal, comunicação, tá? Comunicação, a gente precisa de comunicar de forma clara e eficiente, beleza? Tem que ir direto ao ponto. Então, o assistente ele deve, portanto, ser capaz de redigir documentos de forma profissional. Então, a gente tem que ter um português claro, tá? Garantindo, assim, que todos os detalhes relevantes sejam pertinentes. Então, uma solicitação bem elaborada não apenas facilita a obtenção de cotações competitivas, mas também estabelece um padrão de profissionalismo que pode influenciar a relação futura com os fornecedores. Então, o fornecedor, ele pega um pedido tão bem feito, bem redigido, que aí, tipo assim, é tão claro que ele fala, pô, gostei de negociar com esse empresário, né? Com esse assistente de compras. Então, ele vai afinizar aí essas negociações. Então, futuramente isso vai estar mais redondo, tá? Então, uma vez recebidas as cotações, o assistente de compras, ele se envolve na análise e comparação das propostas, que é outra atividade, beleza? Então, o que consiste essa análise e essa comparação das propostas? Então, essa atividade é essencial para a tomada de decisões informadas e envolve a avaliação de diferentes fatores. Então, nós entregamos essa cotação e essa cotação voltou dos fornecedores. Então, agora a gente precisa analisar o quê? Preço, qualidade, condições de pagamento e prazo de entrega. Ok? Então, o assistente ele deve aplicar as habilidades analíticas, mais uma vez, isso foi visto na aula 1. Quem tiver com dúvida, volte lá. Para interpretar os dados das propostas, identificando qual foi o fornecedor que ofereceu a melhor relação custo-benefício. Então, além disso, essa análise ela pode incluir a realização de reuniões ou chamadas com os fornecedores para dúvidas específicas e negociações mais detalhadas. Porque às vezes na cotação o fornecedor ele me enviou uma resposta. Porém, numa videochamada, eu consigo barganhar ali e melhorar esse prazo, tá? Então, é possível, beleza? Então, essa capacidade, pessoal, de análise crítica, né, e de síntese do assistente de compras é fundamental para a função do assistente de compras, porque isso ajuda a garantir que a organização ela está fazendo escolhas estratégicas, escolhas fundamentadas, tá? Então, o assistente de compras ele não pode atuar no achismo, tá? Outro ponto, pessoal, é a questão da negociação de termos e de condições. Isso também faz parte da responsabilidade. Então, após a gente selecionar o fornecedor mais adequado, o assistente deve negociar os termos do contrato, buscando otimizar as condições, por exemplo, como o preço, otimizar o prazo de pagamento, os detalhes mínimos de compra e as garantias de qualidade. Então, uma negociação eficaz, ela requer habilidade de comunicação e de persuasão, bem como um bom entendimento do mercado e das práticas comuns do setor. Beleza? Então, ele vai o quê? Moldando ali essa relação. Então, o assistente de compras, ele deve estar preparado para argumentar em favor de sua organização. Então, eu vou defender o meu, né? Ao mesmo tempo em que mantém um relacionamento positivo com o fornecedor. Então, a gente tem que, ora a gente vai ter que ceder, ora a gente vai ter que exigir, né? A gente não pode ceder sempre. Então, ele tem que ter esse jogo de cintura. Então, essa habilidade, pessoal, ela é crucial, ela é uma habilidade importante, pois uma negociação bem-sucedida pode levar a economias significativas e a parcerias mais robustas, ok? Feito isso, pessoal, a gente chega em outra atividade, que é a gestão de pedidos e envio de entregas. O que seria isso? Essa função, ela inclui a criação de pedidos de compra com base nas cotações que foram aceitas,
bem como o monitoramento do status das entregas para garantir que os produtos cheguem no prazo previsto. Então, não é só fez o pedido e acabou no serviço. Eu tenho que perceber e fazer valer essas cláusulas que eu coloquei, ok? Então, se o meu fornecedor não cumprir o combinado, né? Eu falo, ó, um desconto na próxima compra. Então, a gente consegue barganhar aí, tá? Então, ambos têm obrigação. Nós, enquanto assistentes de compra, nós temos a obrigação de pagar. Fornecedor, enquanto, né, nessa relação, né, de negociação, ele tem a obrigação de entregar o produto no prazo adequado, com as formas de pagamento ao qual ele combinou nessa negociação. Então, pessoal, todo mundo tem sua obrigação e cada um tem que garantir essa obrigação. Então, pessoal, o assistente ele deve ter um sistema organizado para acompanhar os dados de entrega, ok? Comunicar-se com os fornecedores e resolver quaisquer problemas que possam surgir durante o processo, ok? Então, a habilidade de manter a organização e a proatividade na resolução de problemas são essenciais para evitar interrupções nas operações da empresa. Então, pessoal, o assistente ele deve estar sempre atento à questão da gestão de estoque. Nós vimos que ele tem que estar ali em constante comunicação. Por quê? Isso envolve a análise dos níveis de estoques atuais e qual que é a previsão de necessidade futura com base nas vendas e nas tendências do mercado. Então, eu preciso de estar em constante comunicação. Então, o assistente ele deve colaborar com outras áreas da empresa, como vendas e produção, para atender as necessidades de fornecimento com a demanda real da empresa. Então, tem que comprar de acordo com essa demanda. Então, uma gestão de estoque eficaz é vital para evitar excessos que possam levar a desperdício, bem como faltas que possam resultar em perda de vendas. Beleza? Então, pessoal, de forma a gente recapitular as principais atividades, eu coloquei um tópico aqui, tá? Então, as principais atividades do assistente de compras é pesquisa e seleção de fornecedores, elaboração e envio de desvantagens de cotação, análise e comparação das propostas, negociação de termos e condições, gestão de pedidos e envio de entregas e, por fim, a gestão de estoque. Então, como forma de resumir esse tópico 2.1, a gente analisa o seguinte: as atividades do assistente de compras são atividades diversas, tá? Então ele não fica naquele mesmismo, tá? E são atividades interconectadas com outros setores da empresa, exigindo um conjunto amplo de habilidades e de conhecimentos. Então, desde a pesquisa de fornecedor até a negociação de contratos e gestão de estoque, cada tarefa desempenha um papel importante na eficácia da função de compras e também na saúde geral da organização, principalmente a financeira, tá? Então, pessoal, o sucesso do assistente de compras ele está inteiramente ligado, né, de forma intrínseca aí, à sua capacidade de operar de maneira estratégica, colaborativa e orientada para resultado. Beleza? Então, pessoal, finalizo esse primeiro tópico, tá? Na próxima aula nós iremos abordar o tópico 2.2, colaboração com fornecedores e a colaboração com outros departamentos, ok? Finaliza a aula aqui, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Deixe os comentários, tá? E até a próxima aula.